Vamos agora verificar a aplicação prática da matemática lógica direcionada ao curso de eletroeletrônica da Escola CTA Eletrônica. Vemos uma malha elétrica que é alimentada por uma tensão de 12 volts. Temos nessa malha 3 resistores, sendo R1 de 1,5K, R2 de 4,7K e R3 de 1,5K. E queremos saber as tensões tanto do ponto de cima quanto do ponto de baixo em relação à massa. Para saber quais são as tensões, o primeiro passo será identificar o menor valor e descobrir quantas vezes ele caberá no maior valor. Observando aqui o nosso circuito, vemos que R1 possui um valor de 1,5K, enquanto que R3 é o mesmo valor de 1,5. R2 possui um valor de 4,7. Isso significa que o menor valor será R1 com 1,5K. Veja que colocamos ao lado do valor do resistor a inscrição uma vez, ou seja, ele é a referência. O mesmo se dá para R3, que também se torna a referência. Agora, R2 será aproximadamente 3 vezes maior que R1 ou que R3. Com isso, basta somar as proporções uma vez, mais 3 vezes, onde obtemos um total de 5 vezes, que seriam as proporções totais dos resistores. Desta forma, teremos 12 volts dividido por 5. Para fazer esse cálculo também de forma mental, deveremos descobrir a 10ª parte de 12, que é igual a 1,2, e dobrar o valor de 1,2, que será igual a 2,4. Logo, se dividirmos 12 volts por 5, teremos 2,4 volts, que será a tensão de queda sobre o menor resistor, ou seja, R1 ou então R3. Assim, na figura podemos ver que, se multiplicarmos 2,4 pela proporção de uma vez, obteremos a queda de tensão de 2,4 sobre R1. O mesmo podemos observar com respeito a R3, onde, multiplicando uma vez 2,4 volts, obteremos sobre ele 2,4 volts. Agora, R2, como dissemos, é 3 vezes maior. Logo, ele receberá 3 vezes mais tensão do que os demais, R1 e R3. 3 vezes 2,4, faremos a multiplicação 2 vezes 3 vezes 0,4. Com isso, teremos 2 vezes 3, 6, e 3,4, 12, que na verdade será igual a 1,2. 6 mais 1,2 igual a 6 mais 1, que dá 7, e mais 0,2, 7,2. Logo, a queda de tensão sobre o resistor R2 será 3 vezes 2,4 igual a 7,2 volts. Apesar de ter determinado as quedas de tensões em cada um dos resistores, na verdade queremos as tensões nos pontos A e nos pontos B. Como a queda de tensão sobre R3 será a mesma tensão do ponto B, já podemos definir que ela será de 2,4. Agora, a tensão do ponto A será a somatória da queda de tensão de R3 mais a queda de tensão sobre R2. Temos a tensão de R3 em 2,4 mais a queda de tensão sobre R2, que é de 7,2, teremos como resultante
2 mais 7, 9. 0,4 mais 0,2, 0,6. O que resultará em 9 mais 0,6 igual a 9,6 volts no ponto A. Sabendo a queda de tensão em cada resistor, conseguimos saber qual será a queda de tensão nos pontos A e B. Agora veremos a matemática lógica aplicada à análise de defeitos das malhas. Temos o mesmo circuito abordado anteriormente, mas agora é indicado uma tensão no ponto A 6 volts e no ponto B 1,5 volts, que estão incorretas porque há um defeito em alguns dos resistores. O primeiro passo será verificar as quedas de tensões em cada um dos resistores. Assim, sobre R3, temos uma queda de tensão de 1,5 volts. Agora, subtraindo 6 volts menos 1,5, 6 volts, que é a tensão no ponto A, menos 1,5, que é a tensão no ponto B, obteremos 6 menos 1 dá 5 e 5 menos meio igual a 4,5. Assim teremos uma queda de tensão em R2 de 4,5 volts. Podemos ver que 4,5 volts é um valor 3 vezes maior que 1,5 volts. Observando os valores dos resistores, podemos ver que R2 é 3 vezes maior aproximadamente do que R3. Partimos então para a última queda de tensão, ou seja, temos uma tensão de alimentação de 12 volts e uma tensão no ponto A de 6 volts. 12 menos 6 é igual a 6, significando que a queda de tensão sobre R1 será de 6 volts. Considerando que a maior tensão cairá sobre o maior resistor, e que em resistores iguais haverá a mesma queda de tensão, já podemos afirmar que o valor de R1 é o mesmo que a soma dos valores de R2 mais R3. Analisando novamente as quedas de tensão, podemos afirmar que R2 com 4,5 volts tem queda de tensão 3 vezes maior do que R3 com 1,5 volts. Sabendo que R2 tem uma queda de tensão 3 vezes maior que R3, para sabermos se R2 e R3 estão bons, basta analisarmos se suas resistências também têm uma proporção de 3 vezes. O dobro de 1,5 é igual a 3K. 3 mais 1,5 igual a 4,5. Sabendo que R2 e R3 estão bons, pois têm proporções iguais, já podemos afirmar que R1 está alterado. Lembrando que R2 com 4,7K e 4,5 volts de queda é 3 vezes maior que R3 com 1,5K e 1,5 volts, assim R1 com 1,5K exatamente igual a R3 também deveria ter uma queda de 1,5 volts, mas não é o que acontece. Por isso vamos descobrir para quanto R1 alterou seu valor ômico. Considerando que a tensão do ponto A é a mesma que a soma das quedas de R3 mais R2, resultando em 6 volts, que é a mesma queda de R1, para saber para quanto R1 alterou sua resistência, basta somar as resistências de R3, 1,5K, mais R2, 4,7K. Assim, R1 alterou seu valor de 1,5K para 6,2K.